Caros e caras, bem-vindos, bem-vindas ao quinto episódio do nosso podcast Heróis e Vilões entre Crimes e Medalhas, no qual nós exploramos os extremos do ser humano, os perseguidos, os condenados, aqueles exilados, os vilões, criminosos, e também os heróis, aqueles que são ícones, que são líderes, que são vencedores, aqueles que se destacam. Entre tudo isso, falamos dos mistérios do ser humano, da alma humana, falamos nesse podcast sobre pessoas. E esse é o nosso quinto episódio. Meu nome é Fabrício Almeida Carraro, apresentador aqui dessa frente da Band Tarobá Londrina. E hoje temos aqui uma figura muito especial, um profissional de destaque aí, de uma projeção inigualável, um homem do qual eu sou assumido fã. E eu já trago aqui para vocês verem dois dos vários livros dele, que aliás, gentilmente, com os quais hoje ele me presenteou, Rai Caipiras e Não Existe Impossível, No Tempo de Seus Céus, uma história de vitória, uma história heróica, diga-se de passagem, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Obrigado, Domingos Pellegrini, nada mais, ninguém menos do que ele que nós temos aqui conosco hoje, nos presenteou, nos brindou com esses livros e está entre nós para falar um pouco da sua jornada heróica como escritor, num país em que a leitura muitas vezes era esquecida. Ele foi muito além, escreveu e escreveu muito, acompanhei por muito tempo o seu trabalho também como jornalista, já vi ele se expressar em várias mídias diferentes, já tive a oportunidade de ler muito dos seus trabalhos, é um trabalho realmente genial. Domingos Pellegrini, que é da nossa Londrina, escritor premiado, contador de histórias, cronista da alma humana, que é, aliás, o mote do nosso trabalho aqui. E ele, vou falar um pouquinho sobre ele, vou apresentá-lo aqui abstratamente, depois ele em concreto vai falar um pouquinho sobre quem ele é para todos nós aqui. Nasceu em 1949 em Londrina, pé vermelho da nossa terra, onde se formou em letras e também trabalhou como jornalista. Seu primeiro livro, O Homem Vermelho, lançado em 1977, venceu o Prêmio Jabuti. Todos sabemos que é um dos grandes prêmios da literatura. Igualmente com O Caso da Chácara Chão, 2000. Escreveu também Assalto à Brasileira, 1988, foi o ano desta obra, que retrata um assalto ao hoje extinto Banco Banestado, aqui do nosso Paraná, para quem não é aqui do nosso estado, que aconteceu em 10 de dezembro de 1987, que, aliás, é um livro que foi recentemente adaptado para o cinema e ainda em 2025 provavelmente já será lançado, e nós vamos querer ver como é que o livro do nosso querido Domingos aqui foi traduzido aí para a linguagem cinematográfica. Domingos Pellegrini, que honra, que alegria, aqui direto de um fã, tê-lo conosco aqui hoje no podcast Band Tarobá Heróis e Vilões. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui para a gente. Então, se apresenta para nós, fala aí quem é o escritor, jornalista, vencedor, Domingos, herói, Domingos Pellegrini. Fabrício, eu não gosto de falar de mim, eu vou falar de você, cumprimentar a sua iniciativa de abordar esse tipo de tema, que é muito revelador. Muita gente tem heróis, muita gente detesta vilões e não sabe exatamente por quê, né? Porque os heróis são paradigmas, são exemplos humanos, né? E os vilões são anti-exemplos, né? Eles são nortes para nós, né? Seja para a gente fazer o mal, ou seja para a gente rejeitar o bem. Eu te cumprimento por ter adotado esse tema muito interessante e muito oportuno, principalmente quando nós estamos vendo no mundo, né, nações inteiras votando a favor de líderes que vivem indubitavelmente, né, sem dúvida nenhuma, conduzem as nações para becos sem saída, como está fazendo o Trump agora, né? Eu espero que essas pessoas se iluminem olhando bons heróis e examinando bem os vilões. Perfeito, muito obrigado. Acho que a gente trabalha sobre a alma humana, né? Cada um com a sua perspectiva aqui, né, Domingos? Mas eu vou te perguntar então, da sua carreira, ser escritor num país em que a leitura não é tão valorizada, foi uma decisão que brotou de onde, surgiu de onde essa ideia de ser escritor? Não, eu não decidi nada, isso aí veio através do dom, né? Que as pessoas que praticam arte, e como também os homens de ação, né, como os políticos, os empresários, nascem com o dom. Seja o dom do empreendedorismo, seja o dom da criação artística, seja a dança, seja a literatura, seja a música, né? Isso é o dom. Por isso é que eu digo que quem tem o dom, né, tem uma dívida social, porque esse dom veio através de gerações que transportaram o gen,
né, para que esse gene florisse nessa pessoa. Então, essa pessoa não tem algo dela. O dom é social, o dom é da humanidade. Então, a pessoa tem que exercer o dom com vamos dizer assim, com honestidade, né, com valores, com atenção, sem querer se aproveitar apenas, sabe, do dom. Eu hoje vivo dos meus livros juvenis, que vendem em escolas, né? Não é uma venda avulsa como em livrarias, como pela internet. São vendas de lotes, então eu agradeço, né, por ter essa possibilidade de viver da minha literatura juvenil. Mas mesmo que eu tivesse escrito apenas livros que vendessem em livraria, eu estaria agradecendo, porque foi uma vida muito prazerosa. Quando você tem um dom e o exerce, você está fazendo algo que te faz bem para o corpo, para a alma, você vive bem, vive feliz consigo mesmo. Então, eu só agradeço. Então, deixa eu te perguntar uma coisa interessante aqui, que me parece muito interessante e que vai ser, inclusive, útil para todos nós que estamos aqui te ouvindo, Domingos. Você falou de exercer um dom que veio, enfim, que você falou até que não chegou a decidir, né? Isso é muito interessante. Você foi chamado para essa carreira de escritor e você falou que, né, compartilhar isso com a sociedade, uma espécie até de missão. De missão, né? Algo que você precisa compartilhar, que é típico, aliás, da jornada do herói, da heroína, que é algo que a gente trabalha bastante aqui no podcast. Você aceita um chamado, esse chamado da alma de ser escritor, e com isso você vai deixar um legado, vai compartilhar, vai levar algo adiante aí para os seus semelhantes, e no caso jovens, adultos e tal. Então, me lembra aquela ideia de que, olha, trabalhe com alguma coisa que você gosta e você não vai precisar trabalhar ao longo da sua vida. Daria para dizer isso? Então, tá certo essa afirmativa? Não, porque escrever dá muito trabalho. Ah, tá. Sabe? Então vamos lá. Primeiro você começa com as anotações, começa com as ideias, né? Você não escreve se você tiver a cabeça vazia. Então, eu sempre gostei de ler, né? Desde os 8 anos de idade, eu gostei de ler. Eu fui alfabetizado e logo em seguida eu comecei a ler. Fui alfabetizado com 7 anos, comecei a ler. Um pintor estava pintando a nossa casa e ele deixou uma pilha de revistas do Cruzeiro e Manchete para forrar o chão nas paredes para não respingar tinta. Eu comecei a ler aquilo, eu gostei tanto, comecei a esconder algumas revistas no guarda-roupa para ler depois que ele se fosse, levando apenas metade das revistas. Ele notou isso e falou assim: ô menino, pode ficar para você. Entende? E eu aí comecei a ler Davi Nasser, Raquel de Queiroz, e comecei a ler Van Gogh, que é esqueço o nome dele agora, meu Deus do céu, o Van Gogh era o pseudônimo dele, né? E me tornei um leitor. Depois quando você começa a escrever, você percebe que para você escrever bem, você tem que reescrever. E reescrever muito. Você tem que exercer a autocrítica em dose intensa, né? Esperar passar tempo entre as várias fases de um escrito. Entende? Dá muito trabalho, sabe? Não é algo, é algo prazeroso, mas como todo trabalho que você gosta de fazer, né, dá prazer e dá esforço, você tem que se dedicar para sair bem feito e assim por diante. A vida é assim, né? Nada vem de graça, mas se você está fazendo o que você gosta, tem muita graça. É muito melhor. O esforço vai ter em todos, né, Domingos? Mas já que vai ter esforço, vamos fazer por alguma coisa que também tem a parte prazerosa, é isso, exatamente. Né? A primeira lição de hoje, hein? Olha aí. E agora vamos lá, vamos para a temática. Primeiro, antes até de entrar na temática do herói, eu gostaria de perguntar, Domingos, sobre, enfim, essas obras premiadas, né? Porque já não é fácil você ser um escritor, é muito trabalhoso, e a gente que escreve, eu escrevo em outro contexto, mas eu sei que é exigente sim, e não é todo mundo que gosta, enfim, que tem o dom de escrever. Mas, além disso, nós temos aqui um escritor premiado. Poderia falar para a gente dessas obras, né, desses prêmios? Como é que foi esse... A gente fala aqui, né, podcast Heróis e Vilões entre Crimes e Medalhas, né? Então, medalha, um prêmio, ser premiado, essas obras, esses prêmios, fala para nós um pouquinho disso, por favor. Além de vários prêmios, o primeiro prêmio foi com o escritor revelação no Concurso Nacional de Contos do Governo do Paraná. Lá na década de 70, eu ganhei o prêmio revelação desse concurso. E, em seguida, em 1974, o João Antônio esteve aqui. Aquele escritor veio trabalhar no Jornal Panorama, fazer reportagens, e eu dei para ele, em forma de datilografia em laudas, dei esse conto que tinha ganhado o Prêmio do Paraná. Ele leu e perguntou se eu não tinha um livro. O livro acabou saindo pela editora Civilização Brasileira e ganhou o Prêmio Jabuti. Foi o meu primeiro Prêmio Jabuti. Depois eu ganharia, em 2001, outro
Prêmio Jabuti, com o caso da Chácara Chão, um romance, também em primeiro lugar. Mas são considerados vencedores, eu não sabia disso, são considerados vencedores os 3 primeiros colocados no Jabuti. Então, eu ganhei mais 4 Jabuti, 2 em terceiro lugar e 2 em segundo lugar, com romance. Tem 2 romances, tem um livro tem um livro de poesia e tem um livro de juvenil. Sabe? Então, eu tenho 6 prêmios Jabutis, além de vários outros prêmios que eu ganhei. Mas é importante ressaltar que eu nunca inscrevi livro meu no Prêmio Jabuti, as editoras que inscreviam, sabe? Então eu ganhei sem esperar, eu nem esperava, sempre foi uma surpresa muito boa e isso me deu muita satisfação, muito orgulho de mim mesmo e por dar essa satisfação para meus pais. Quer dizer, então, que o foco não vou ganhar o Jabuti, não. O foco é fazer um trabalho bem feito e o Jabuti é uma consequência às vezes inesperada. É uma decorrência, né? É como você abre um bar, você pode abrir um bar ou um boteco, né? Se você abre para ser um bar distinto, né, com limpeza, com ordem, decoração, prontidão, excelência no cardápio, né, bebida bem geladinha e tal, o seu bar pode até se tornar um bar-restaurante, pode ir para frente. Agora você abre um boteco, ele pode até durar décadas, mas vai continuar sendo boteco, né? Que onde as moscas gostam do balcão, o sanitário é sujo, entende? E os fregueses são sempre os mesmos ali, procurando um precinho barato e gente que se conforma com um ambiente ruim. Então, a decisão é sua. Faça um bar ou faça um boteco. Olha só, vamos fazer um bar, vamos fazer bem feito, seja lá o que for que a gente vai fazer, né? Cada um de nós aqui nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia. Agora, vamos lá para a nossa temática central aqui, Domingos, e você tem muita bagagem, muito calibre para a gente explorar esses temas aqui. Primeiro, o que é, afinal, um herói? O que é uma heroína? Definição, na sua perspectiva, o que é um herói, o que é uma heroína? São pessoas que condensam e praticam valores fundamentais para o ser humano. Valores, vamos lá. Valores. Né? Eu inclusive, eu obedeço a uma escala de valores, a uma série de valores que eu chamo de valoridade, e todos terminam em AD, que são honestidade, né? Liberdade, né? Mas com responsabilidade, né? Fraternidade, sem assistencialismo, né? Produtividade, criatividade. Né? São valores que, se você pratica, você faz bem para os outros e para si mesmo. Né? É uma série de outros valores terminados em AD, mas você vê que são valores que muitas vezes as pessoas praticam até, muitos em parte praticam, hoje praticam, amanhã não praticam, são as pessoas que andam vogando. Eu costumo ver no Brasil que 30% vota bem, 30% vota mal, e os 40% que ficam no meio é que decidem as eleições, porque hora votam para um lado, hora votam para o outro, entende? Então, eu acho que o esforço deve ser por educar esses 40% para que adiram, para que fiquem juntos aos que cumprem valores como esses que eu falei. Domingos, mas eu não estava prevista essa pergunta, é muito improviso aqui, tá? Da minha parte, tá? Os entrevistados aqui são espetaculares, mas olha só, esse podcast, a gente falando em episódios anteriores, ele parte de uma pesquisa científica, ouvimos 1.000 pessoas, enfim, sobre heróis e vilões. E para 88% dessas 1.000 pessoas aí que a gente ouviu na época, a gente perguntava se tal profissão era herói ou vilão. Advogado, bombeiro, policial, etc. E político. 88% diz que os políticos são vilões. Então, esses 40% muitas vezes ficam entre esse que é ruim e esse que é pior, ou horrível, ou vice-versa. E aí, o que eu faço? É o famoso que a gente tem no Brasil, já que ingressamos aí nessa área da política, no menos pior, né? E aí, educar eles ou educar os políticos, então? O que a gente faz com isso, Domingos? Educar o povo. Pois os políticos são eleitos pelo povo. Havemos o Trump fazendo tanta atrapalhada, no entanto, ele ganhou folgadamente a eleição. Ou seja, há todo um povo nos Estados Unidos que está iludido quanto ao seu país, quanto à imigração, quanto à questão econômica, e estão votando mal. Eu acho que estão votando mal, estão votando contra os Estados Unidos. Porque eu acho que essa política do Trump vai reverter contra os Estados Unidos. Vai gerar inflação, vai gerar desabastecimento, vai gerar uma série de coisas ruins, né? Porque está baseado em valores falsos, né? Então, eu vejo que é preciso educar o povo precisa melhorar. Não vamos esquecer que no Brasil foi o povo que elegeu Collor, Jânio Quadros, muita gente ruim foi eleita pelo nosso povo. Né? Uhum. E os políticos saem do povo. Saem do povo, eles não emergem como cogumelos depois da chuva. Né? Eles vêm do povo, então nós precisamos educar o povo. Eu acredito que essa educação começa em casa. Eu acredito muito na educação familiar, que a família transmite os valores. Que a família deixe claro para o jovem que é ruim roubar,
é ruim se aproveitar indevidamente. Características vilanescas. Vilanescas, né? É ruim ser hipócrita, ser fingido, né? E assim por diante. Eu acredito que se a educação familiar reforçar esses aspectos, o país muda, né? Embora muitas vezes esses aspectos possam ser torcidos. Você vê que muita gente que está votando no Trump acha que está votando em valores significativos, né? Só que esses valores estão sendo totalmente distorcidos, né? Isso acontece na direita e acontece na esquerda. Bom, e aí, veja só, Domingos, o centro aqui da sua fala, quando se aborda a questão do herói e do vilão, é justamente a palavra valor, quer dizer, valores respeitados ou não, mas esses valores que vão moldar o caráter de um herói e de uma heroína, e esses valores são os que faltam ali num vilão, numa vilã, né, por assim dizer. E o que acontece que a gente vê hoje e a política talvez seja justamente um contexto interessante para a gente discutir heróis e vilões, porque o que a gente vê muitas vezes na sociedade, essa polarização, você pontuou muito bem, a meu ver, eu concordo contigo, cada um fique à vontade para pensar diferente, claro, mas muitas vezes o sujeito que ele se diz um ideólogo de esquerda, ele vê os vilões na direita e vice-versa. Quer dizer, bom, eu visto essa camisa aqui desse espectro político, meus heróis são o fulano e o ciclano aqui desse espectro político, e o vilão é outro e ponto final. Sem analisar, muitas vezes, características, atitudes daquele do seu lado. Quer dizer, se foi falta contra o meu time, é uma coisa. Se foi falta contra o outro time, é outra. Um torcedor, né? Muitas vezes guiado por critérios emocionais e não necessariamente racionais. Então, heróis e vilões na política, a gente percebe muita pessoa com essa perspectiva, às vezes, subjetiva. Não, meu herói é fulano aqui da esquerda ou da direita, e o vilão é da esquerda ou da direita do espectro oposto. Como é que você percebe heróis e vilões nesse contexto, Domingos? Você vê que não há nada que segue mais do que a paixão, né? Então você vê que gente de esquerda que é contra a ditadura, que demoniza a nossa ditadura militar, no entanto apoia a ditadura cubana, sabe? Tem simpatia pela ditadura nicaragüense, né? O Maduro deu seu último golpe eleitoral. No dia seguinte, os partidos políticos de esquerda no Brasil parabenizaram, né? Quando o mundo inteiro estava a imprensa quase toda evidenciando que tinha sido um golpe, né? Então, as pessoas que eu digo assim, que têm a cabeça colonizada por ideologias, elas não enxergam. Cabeça colonizada por ideologia. Gente, vamos guardar essa frase, né? Elas não enxergam, não veem, né? Então, acho que não quer ou não consegue, ou ambos? Não, porque não consegue ver. Quando você se apaixona, você não consegue ver. Você se apaixona por uma pessoa, você não consegue enxergar os defeitos dela, né? O amor é cego. O amor é cego, como já diz a sabedoria popular. Na política também. Então, eu acredito que a gente tem que deixar de votar e deixar de se comportar ideologicamente e se comportar mais politicamente, que a palavra vem do grego, esse polis quer dizer muitos, né? Que na cidade viviam muitos, né? Então, a política tem sempre muitas opções, tem sempre muita variedade de visões, e olhar a cada eleição, olhar bem, né? Procurar acertar em vez de olhar naquele que o partido manda, votar naquele que o partido manda, sabe? Então, isso leva a uma constatação interessante. Eu queria falar sobre os vikings. Note que os vikings estiveram no Canadá, estabeleceram colônias no Canadá 200 anos antes de Colombo. Estiveram aqui no Piauí, antes de Colombo, né? E a gente tem a ideia de que os vikings eram só guerreiros. Não. Os vikings lutavam muito pouco. Eles gostavam de negociar, de comercializar. Tiveram dezenas de anos vendendo coisas em Paris, na beira do Sena. Tinha um verdadeiro mercado viking. Estiveram visitando muitas nações e eles gostavam de conversar, de ouvir, de entender, de compreender. Tanto que você vê que todos os países que vieram da civilização viking hoje têm os maiores índices de IDH, de desenvolvimento humano. Suécia, Suíça, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Islândia. Esses estão lá entre os melhores países do mundo em todos os aspectos, porque a civilização viking tinha esses valores de intercâmbio, de conexão, de respeito, né? Não é só aquele viking que Hollywood nos vendeu. Olha, nem imaginava que a gente está falando de viking aqui. Sensacional, Domingos. E veja só, me parece que no imaginário popular eles são esses vilões violentos, bárbaros, etc. Mas essa tua informação aí, aliás, eu não sabia dessas informações, né? A gente escuta falar superficialmente, mas é muito interessante ouvir o Domingos falar com
com esse cabedal de cultura. E aí, quer dizer, não são tão vilões como às vezes a gente imagina no contexto popular, por assim dizer? Exatamente, assim como os santos às vezes não são tão santos quanto a gente imagina, tanto que o povo tem aquela expressão, né, olhar por baixo da batina do santo. Mas o ser humano, eu acho que se caracteriza, Fabrício, principalmente, a característica principal do ser humano é a variedade. Certo. Não existe outra espécie no planeta, outra espécie animal no planeta com tanta variedade de etnias, de crenças, né, de comportamentos, de artes, de diversões. Né? Jung tem uma frase famosa que o ser humano é um ser obcecado por comida, segurança, sexo e poder. E eu acrescentaria diversão. Né? O ser humano adora diversão. Né? E nesses aspectos há muita variedade. E eu acho que todas devem ser respeitadas, menos aquelas que querem eliminar as outras variedades ou fazer mal para os outros. Impor, dominar, prejudicar, se apropriar indevidamente e tal. Então eu vejo que a variedade é muito interessante, é muito importante. Ela está na base de uma civilização democrática, que quando você admite a variedade, você respeita as minorias. Né? Aliás, racionalmente, as minorias devem ser respeitadas na democracia, até porque elas podem virar a maioria. Sim. Né? Aliás, a Constituição fala em pluralismo político. Pluralismo político. Né? Então, eu não sei mais o que dizer, passo a palavra para você. Não, eu achei sensacional, Domingos. Você até falou do Jung. O Jung é justamente esse que, dentro da sua ideia de arquétipos, criou essa ideia do arquétipo do herói, né? E da heroína, claro, que existe internamente em todos nós essa possibilidade psíquica, por assim dizer, de heroicamente vencer os desafios da vida. Então, muito legal você falar do Jung, porque ele é uma das bases teóricas para a nossa pesquisa, heróis e vilões, enfim, que a gente realizou há cerca de 10 anos e que foi objeto do primeiro episódio, inclusive. Vale a pena ver, eu sou suspeito para falar, eu sei, mas vale a pena ir lá no primeiro episódio que a gente falou precisamente da pesquisa. Agora, vamos lá. Você falou aqui de valores que vão definir, afinal, heróis e vilões, mas lógico que o espírito do tempo muitas vezes vai fazer com que isso venha a se alternar, é o que a gente tem percebido não só na nossa pesquisa, mas também com as pessoas que a gente traz aqui no nosso podcast, o Domingos. Mas aí, veja só, vou te perguntar, você já trouxe um nome aqui para nós que foi o Donald Trump, mas até já vou trazer aqui um outro nome que é uma figura emblemática da direita hoje no planeta. Mas aí vamos pegar agora um personagem de esquerda, e eu sei que você também estudou, né, a trajetória desse personagem. Aliás, tem um filme também, quando ele era mais novinho, que é o Diário de Motocicleta, que é um sujeito que estampa várias e várias camisetas do mundo afora, que é o senhor Ernesto Guevara, Che Guevara. E aí, é um sujeito em que a gente percebe muitas vezes uma certa ambiguidade, e eu te pergunto aí dos seus estudos, da sua trajetória pessoal, profissional, Che Guevara, herói ou vilão? Che Guevara encarna essa dubiedade do ser humano, né? Porque aos 17 anos eu me apaixonei por Che Guevara, me tornei guevarista. Quando eu fiz, com 18 anos, cursando letras aqui no Grupo Escolar Augusto Simas, aqui em Londrina, cursando o curso de letras, quando existia nem a universidade ainda, eu passei 6 meses com mochila pronta, escondida em casa, para, se fosse preciso, se o meu partido clandestino me chamasse, eu iria para a guerrilha. Né? Não me chamaram e eu fui descobrindo que o partido era uma grande enganação. A grande estrutura que diziam que tinha, não tinha nada, havia apenas uma porção de gente sonhando ser herói, como tinha sido Che Guevara, nosso grande mito, nosso grande ídolo era Che Guevara. Mas aí eu descobri um herói, que me descobriu, aliás, o professor Irã Martins Sanches, diretor da Faculdade de Filosofia, que eu pichei a faculdade numa noite, o guarda noturno me denunciou, o professor Irã me chamou e falou, por que você, se quer divulgar ideias, em vez de usar as paredes, não usa um jornal? Né? Eu já tinha feito jornal no movimento estudantil como secundarista, falei que dava muito trabalho, tudo, tinha que sair usando publicidade para pagar a gráfica. Ele falou assim, não, faça mimeografado. Se as ideias podem ser escritas numa parede, também pode ser escrita num mimeografado, não pode? E eu passei a fazer o Coruja, chamava o nosso jornalzinho, em folhas que nós chamamos hoje de folhas ofício, né? Folhas A4, e distribuía de graça na universidade. Depois que eu fazia a distribuição, ele me chamava e nós conversávamos. E aí ele começou a me perguntar, mas o Che Guevara, o senhor sabia que ele comandou pelotões de fuzilamento em Cuba? O senhor é a favor de condenação de pessoas à morte sem julgamento, sem que as pessoas tenham direito de defesa? O senhor sabia, né, que ele perdeu, né, as 2 guerrilhas que ele comandou depois de Cuba, tanto na África quanto na Bolívia, ele perdeu essas guerrilhas, né? E depois
uma das razões que também me fez mudar a minha visão de Che Guevara foi o filme. Quando eu vi que ele, com a sua motocicleta e o seu companheiro de motocicleta, num rio qualquer, não sei em que país da América Latina, um rio largo, um rio muito caudaloso, ele se lança no rio e atravessa o rio a nado. Uma façanha até inédita lá para os próprios ribeirinhos, né? Por quê? Porque Che queria viver provando que ele era um super-herói. Como ele era baixinho e asmático, ele tinha vamos dizer assim, por meta viver provando que era um herói, que era um grande guerreiro, né? E com isso ele levou tanta gente a se apaixonar pelo socialismo autoritário, que implica em ditadura do proletariado, né? Muita gente hoje é contra ditaduras de direita, no entanto apoia ditaduras de esquerda. O problema está dos dois lados. Né? E assim como muita gente de direita é contra ditaduras de esquerda e apoia ou tem saudade de ditaduras de direita, né? Então, eu acho que a variedade é muito interessante por isso, porque se você respeita a variedade, você acostuma a ver de todos os ângulos, acostuma a respeitar todo tipo de pessoa. Se ela sabe se expressar civilizadamente, ela deve ser ouvida, né? Até porque as minorias podem virar a maioria na democracia, e porque a democracia é o regime da mutação, da mutância. As ditaduras querem tudo parado. As ditaduras querem tudo, aquele mesmo ditador, aquela mesma polícia, as pessoas com os mesmos direitos suprimidos, né? As mesmas elites recebendo privilégios, como nós tivemos na União Soviética. Foram 15 países durante 70 anos e houve, desde o começo, superabundância e luxo para a elite dirigente e para o povo racionamento até o último dia dos 70 anos. No entanto, eram governos instalados em nome dos trabalhadores. Então, né, relativo, né, pessoal? Curioso isso que o Domingos está trazendo aqui. Vamos refletir, vamos questionar não só a realidade, mas questionar nós mesmos também. Isso é fundamental para que a gente cresça, questionar nossas próprias crenças, como aconteceu, né? No caso dele aqui, que ele relatou em relação a esse personagem e a sua percepção ampliada e até a sua mudança de percepção. Agora, Domingos, vamos lá. Estamos falando aqui com o escritor. Cinema, literatura, tem aí os seus heróis e os seus vilões. E aí é aquela discussão eterna, a arte imita a vida imita a arte. Até que ponto a gente pode tomar como correta essa afirmação? E esses heróis da ficção, esses vilões da ficção, até que ponto eles encontram espelho na realidade e ou vice-versa? O que você diria para nós aí na tua qualidade essa tua trajetória linda aí de escritor e tal, e essa trajetória entre a ficção e a realidade que você também conhece muito bem? O ser humano necessita de heróis, de líderes, né? Você vê que na matilha de lobos, os lobos originaram, todos os cachorros que nós temos no mundo, todas as raças vieram do lobo europeu. Você vê que a matilha de lobo europeu tem um líder, né? Alfa. Que é o lobo alfa, né? Você vê que uma série de animais tem líderes, né? Os líderes indicam o caminho, porque como eles são mais capacitados, ele se dispõe a morrer pelos outros, porque se ele vai explorar uma aventura, vai explorar um caminho novo, ele pode ser atacado, ele pode morrer. Então os outros o respeitam por causa disso e ficam com um sentimento de gratidão a ele, né? E aí o servem, e o respeitam, o admiram, né? E esse mesmo comportamento a gente vê nos seres humanos. Os seres humanos precisam de líderes. Nós não somos uma manada uniforme, de gente igual, com sentimentos, com capacidades iguais, né? Nós temos diferenças e quem navega acima dessas diferenças, navega como um ser único, que consegue fazer o que os outros querem fazer bem e dar exemplo para os outros, é o nosso herói. Nós precisamos de herói, sabe? Sem fantasias, sem também transformar os heróis em seres que devem ser seguidos cegamente. Já que a paixão é cega. Nós devemos ter heróis, mas examiná-los criticamente também, né? Eu vejo, por exemplo, que Churchill para mim é um herói, sabe? Porque foi o primeiro, anos antes de Hitler partir para a guerra tentando dominar a Europa, Churchill avisava, cuidado com esse homem, cuidado, e ninguém deu atenção a ele, não é? No entanto, aí colocaram-no como primeiro-ministro porque ele tinha sido o primeiro a alertar para as pessoas para isso, né? E, no entanto, Churchill tinha uma série de defeitos, né? Tinha uma série de defeitos. Como todos nós. Como todos nós. Então, no entanto, serviu brilhantemente ao seu povo, né? E o povo o castigou. Terminou a guerra, ele como grande herói, o povo não o elegeu
deputado, ele foi amargar a sua velhice como pedreiro informal, né? Fazendo construções em casa para brincar, porque ele era um homem rico, né? E eu admiro até por causa disso também, como lamento os seus defeitos. Sim, mas hoje considerado um herói. Considerado um herói. Né? Então, quer dizer, a gente pode dizer que na ficção existem essas figuras heróicas e vilanescas, mas na realidade também precisamos de heróis. Precisamos de heróis. E os vilões estão por aí. E os vilões estão por aí. Precisamos de heróis, temos que tomar cuidado com os vilões. Tá, perfeito. Agora, vem cá, Domingos, eu vou te perguntar o seguinte agora. Quando lançaram aquele filme, passando um pouquinho de novo aqui pela ficção, estamos falando com um literato, o Brad Pitt ele saiu numa Bastardos Inglórios, o filme, e ele saiu numa capa de uma revista aqui, não lembro se Veja ou Isto É aqui no Brasil, e a fala dele era: não existe mais espaço para mocinhos no cinema. Quando lançado o Bastardos Inglórios, em que ele se vingava ali dos nazistas, etc. Né? Já que você pontuou sobre Hitler, me ocorreu isso. Não existe mais espaço para mocinhos no cinema. E aí você começa a ter aí a figura do anti-herói, cada vez mais, não é nem vilão, nem herói, é anti-herói. E eu vou te perguntar, então, os valores, né, já que isso que pauta aí a figura do herói e da heroína, os valores, então, têm mudado, têm decaído na sociedade, por o Brad Pitt falar isso, a ponto de, inclusive, a gente ter filmes agora e séries centrados no próprio vilão? O que você fala pra gente sobre isso? Não, eu acho que essa onda, vamos dizer, de renegar heróis, renegar o heroísmo e colocar anti-heróis, né, faz parte de um processo cultural, sabe, de aprimoramento mesmo. Sabe? Porque as pessoas passam a enxergar com mais acuidade, com mais perspicácia os heróis. Não a engoli-los totalmente, sabe? Mas perceber o que você está adotando. O herói pode ter uma coisa boa e pode ter uma coisa ruim. Vou adotar o que é bom e não o que é ruim. Então, esse filme que você se referiu, do Brad Pitt, se insere nessa onda, né? De sair daquele primarismo hollywoodiano, né? Que só tinha mocinhos e bandidos. Maniqueísta. Aquele maniqueísmo, né? E essa visão mais múltipla, acho que é mais interessante, ela é mais rica, permite que você desenvolva mais o cérebro. Você pode, inclusive, adotar um funcionário, por exemplo, numa empresa, né? Você adota um funcionário, você conhecendo os defeitos dele, você coloca esse funcionário numa sessão, num serviço em que os defeitos dele não terão muita oportunidade de ação, né? E coloca de maneira que as qualidades dele tenham plena utilização. Né? Ou seja, você vê o ser humano íntegro no que é bom e no que é ruim. Porque a visão de achar que só tem gente boa e só tem gente ruim é uma visão primária. Né? Então, quer dizer, falando aqui não da ficção, mas da realidade, quando a gente pega Carl Jung, e você o citou ainda há pouco, ele tem essa figura do arquétipo do herói, como a gente já pontuou, e tem também, como a gente falou em episódios anteriores, a ideia da sombra, que é esse lado negativo, esse lado perverso, esse lado oculto, e que a gente às vezes não vê ou não quer ver dentro de nós. Então, quer dizer, o herói e o vilão, então, existem em cada um de nós, internamente. Por isso que a gente tem que se vigiar. E vigiar não só o vilão em nós, vigiar o herói em nós. O herói pode se tornar prepotente, pode se tornar autoritário, pode cegar-se pelo próprio heroísmo. Eu sou o melhor, eu sou o bom, né? Aquele ali que não gosta de mim, aquele é ruim, então vou acabar com esse outro. Assim como o vilão, muitas vezes tem coisas boas, tem aspectos bons do vilão, né? Que você pode incrementar, sabe, estimular, né? Sem condenar totalmente o vilão, né? Tá, então vamos lá. Lembrei de outra fala de um filme agora, até quando vou dar palestra sobre a temática heróis e vilões, eu lembro disso. O Harvey Dent, acho que é o nome dele, que é um promotor que no filme Batman, enfim... Cavaleiro das Trevas, né, Dario? Então, ele fala assim, ou você morre herói, ou você vive o tempo suficiente para se tornar um vilão. Que determinismo, hein? Achar que todo mundo vai acabar sendo vilão. E veja só, ele é um promotor de justiça, enfim, depois eles transformam duas caras, né, Dario? Lá no filme eles transformam o vilão. E o que acontece, o Domingos, que a gente percebe hoje em dia? Você tem filme do Coringa, você tem aí série sobre o Pinguim, falando desse universo, Bate-Universo aí, as obras de ficção centradas no vilão, precisamente no vilão. E por quê, né? A pergunta que até a nossa Chica trouxe aqui pra gente, para dar uma ideia, a gente vê, por exemplo, o Darth Vader, uma figura estampando várias camisetas e copos e tal, que muitas vezes esse vilão, ele exerce uma certa atração sobre o público e tal. Como é que você percebe essa situação aí
dessa paixão pela figura do vilão, essa identificação até com a figura do vilão, pelo menos na ficção? Olha, não só essa fascinação pela figura do vilão, como fascinação pela marginalidade. Você vê que muita gente gosta de escritores marginais, gosta de comportamentos marginais, porque entende isso como uma forma de refutar o poder oficial, refutar o burguesismo, refutar aquilo que, vamos dizer assim, aquele não teve acesso. Tipo a Casa de Papel, com essa ideia? Entende? Então, muita gente gosta do marginal. Você vê, por exemplo, a adoração que muita gente tem por Bukowski, entende? E eu acho que é um escritor inteligente, criativo, mas eu parei de ler quando ele vomitou pela terceira vez, no mesmo livro, em 3, 4 páginas, vomitou pela terceira vez para o leitor, eu parei de ler Bukowski. Me agrediu, sabe? Entende? No entanto, eu reconheço que ele tem sua criatividade, tem seu valor. Entende? Então, acho que a gente tem que perceber isso, sabe? Essa grande tendência de elogio da marginalidade tenta ser um repúdio ao burguês, um repúdio ao capitalismo, um repúdio ao imperialismo, só que daí as pessoas caem na marginalidade, né, no culto do mal, no culto da superficialidade, no culto sabe, da irresponsabilidade. Né? E eu acho que, como dizem os chineses, né, os rios não navegam no alto das montanhas, nem no alto das montanhas de cá, nem no alto das montanhas de lá. Os rios navegam no vale que se cria entre as duas montanhas. Os rios navegam no raso. Né? Então a gente tem que olhar para um lado, olhar para o outro e tomar nosso rumo no centro. Eu acredito muito no centro, sabe? Que a filosofia chinesa diz, né? Que a virtude está no centro. Nem no yin, nem no yang. Nem no yin, nem no yang. Um pouquinho do outro. Exatamente. Nunca tinha ouvido essa do Rio, Domingos. Sensacional. Tem que pegar uma postura zen e meditar algumas horas sobre essa fala depois. Interessantíssimo. Vamos refletir sobre esse ponto que o Domingos nos trouxe. Agora vamos lá, Domingos, vamos aproveitar agora também o nosso momento aqui no podcast e também aproveitar que nós teremos uma obra sua aí, partindo das páginas e chegando até as telas em breve, que deixa eu pegar o nome aqui. Assalto à Brasileira. Assalto à Brasileira, que é um fato, como a gente relembrou aqui no começo, um fato da nossa cidade aqui de Londrina, que é no calçadão de Londrina, o Banco Banestado, que é um banco anterior, banco estadual que a gente tinha aqui no nosso estado, para quem assiste a gente de outros pontos aí do Brasil, quem sabe um dia do mundo, né? Vai que, né? Então a gente teve essa situação aqui de um assalto, e o Domingos, olha que interessante, ele escreveu sobre esse fato, sobre esse assalto ao banco, e o legal disso tudo é que do preto e branco da literatura, agora essa história vai inspirado na obra do Domingos, esse fato histórico, vai para as telonas, com grandes atores aí produzindo, né, as cenas e tal, grandes profissionais aí na direção, na produção, na atuação, vai chegar aos cinemas aí em breve, e eu queria que você falasse pra gente, Domingos, então, agora falando dos vilões aqui, mas parece que não é bem assim do que a gente escutou da história lá, parece que muita gente até aplaudia e tal, quer dizer, heróis ali roubando o banco, que legal, enfim, como é que você, vamos do começo, por favor, vamos lá, como é que você decidiu escrever sobre isso? Eles foram aplaudidos no final do dia, quando eles saíram, exigiram um ônibus e levaram reféns, eles foram aplaudidos porque havia uma inflação muito alta. Conta pra nós, então. O povo estava descontente com o governo, então o povo aplaudiu os vilões. Quer dizer, o banco era o símbolo daquele sistema. Os bancos eram os símbolos, os bancos estavam cobrando juros altíssimos, sabe? Então o povo aplaudiu os vilões. Mas, rapaz, eu vi... Como é que você entrou nessa história? Vamos lá. Eu passei por ali durante o dia, eu tocava uma pequena agência de propaganda no centro e passei por ali. Eu vi falar do assalto e tal, mas nem pretendia ir. Acabei passando e vi aquela multidão, aquela gente toda, vi coisas inusitadas como Rachid Zabian, grande empresário de lojas em Londrina, que deixou de ter lojas, naquele tempo tinha várias lojas no centro. O Rachid tinha uma lojinha ali na esquina. Quando ele viu aquele monte de gente, ele pegou o microfone e foi para a rua. Vamos aqui, oferta com desconto, é o desconto do assalto. Essas palavras? Essas palavras, eu lembro até hoje. Né? Aí eu fiquei ali vendo, mas não dei muita bola para aquilo. Um mês depois, na ABB, no churrasquinho lá com a minha filha Rita, ela falou: pai, por que você não escreve um livro sobre esse assalto? Aquilo ficou na minha cabeça, achei interessante. E fui entrevistar os assaltantes na cadeia, né? Fui entrevistar todos os envolvidos, né? O Paulo Biratã, repórter da Folha, o gerente de banco, todo mundo que foi envolvido, e vi que era uma história muito interessante mesmo, com muitas facetas. Né? E a coisa que mais me surpreendeu, quando eu entrevistei os assaltantes na cadeia, foi que eles eram o típico exemplo dos seguidores de ídolo, ou seguidores de líder cegos.
Tanto que eles foram assaltar junto com o Moreno, que era o chefe, sem nenhum deles ter a ideia de deixar um carro esperando para a fuga. Eles estavam no calçadão, então eles teriam que sair a pé até arranjar um carro, ou fosse onde fosse. Mas não tiveram ideia de providenciar isso. Eles iriam sair, né, que não saíram, carregando malotes de dinheiro, né, mas não providenciaram fuga. E eu perguntei, não só na cadeia, mas eu perguntei depois aqui em Londrina, quando o Moreno já estava solto, perguntei, por que vocês não pensaram na fuga? Ele falou assim, pois é, a única vez que eu pensei nisso foi quando você me perguntou pela primeira vez. Ou seja, você vê como os liderados muitas vezes seguem líderes totalmente ineptos, que não tem nossa, que tem uma meta, mas não tem ideia de como chegar lá. Da estratégia. Né? E aí eu escrevi esse livro, que para mim foi muito interessante na época, porque eu aprendi a escrever romance. Eu já tinha escrito novela juvenil, que a novela é mais curtinha, né? Em 81 eu tinha já escrito A Árvore que Dava Dinheiro, depois tinha escrito As Batalhas do Castelo, que são quase romances. A novela é um romance menor, né? O romance é mais complexo, tem uma estrutura mais complexa. Eu tinha tentado escrever romance 5 vezes, não tinha dado certo. Um deles chegou na página 150, eu rasguei e joguei fora, e assim não conseguia. Mas aí me aconteceu 2 livros, o livro do Mocinho e o livro do Bandido. O livro do Bandido é o Assalto à Brasileira, né, que eu chamo. E o livro do Mocinho é o livro, a biografia do seu Celso Garcia Cid, a biografia Não Existe Impossível. Então, com esses 2, com o Bandido e com o Mocinho, eu aprendi... É esse aqui. É esse aí. Aliás. Eu aprendi a escrever romances, entende? Então, eu agradeço tanto ao Mocinho... Você vê como é que é a variedade, né? Aprendi com o Mocinho e aprendi com o Bandido. Com os heróis e com os vilões. Daí chegou onde chegou, né? Mas vamos lá, vamos focar um pouquinho então. Vou te... Perdão com spoilers aí, tá? Porque eu também não assisti o filme, ainda não li o livro e não vi o filme que não foi lançado também. Mas vamos lá, quem tiver medo de spoiler já desliga agora. Eu tenho medo de spoiler, não gosto. Mas aqui eu não tô nem aí. Eu vou aproveitar que o Domingos está aqui entre nós e já vou perguntar. Fala um pouco para nós então, Domingos. Não só da história em si, né? Que você teve a oportunidade aí de cobrir, vamos usar esse termo, né? No primeiro momento. Depois narrar, evidentemente, como romance. E assim, as suas aventuras também, não só da história em si, mas a sua história de produzir história. Conta para nós aí como é que foi essa trajetória. Como assim? Essa história? A história do assalto em si, para quem não conhece, né? Aliás, eu não conheço, ouvi falar en passant. E também a sua história, a sua jornada, enquanto escritor, jornada do escritor Domingos Pellegrini, que foi entrevistar pessoas, que se interessou pelo tema, que, enfim, conta para nós ambas as histórias, por favor. Eu acredito que para você escrever um bom livro, você tem que pesquisar. O livro tem que ter densidade, né? Por exemplo, meus romances, que são considerados como ficção, são ficção, mas na verdade são baseados em vivência real. Para você saber se a terra, como é que é pegar a terra na mão, você tem que pegar a terra na mão. Você tem que ver que ela escorre entre os dedos quando está seca. Aliás, nossa terra vermelha, aqui é nome de um livro. Quando ela está seca, ela escorre entre os dedos. Quando ela está molhada, ela vira barro, ela mancha a tua mão e não escorre entre os dedos. É uma outra coisa. Ela mudou o estado dela. Então, você tem que conhecer a realidade assim, conhecer em detalhes, conhecer os fenômenos que regem a realidade. Isto vira aquilo, desde que passe por isto ou aquilo, né? Ou seja, o romancista não é um escritor que gratuitamente vai falando sobre o mundo. Ele vai falando daquilo que ele conhece, que ele experimenta, que ele vive e que ele descobre, né, as revelações e tudo. Então, eu sempre me pautei por isso, sabe? Eu me lembro quando a meninada chegava e falava, vamos jogar bola, entende? Eu ia jogar bola com a meninada, né? Nunca joguei bem, tanto que uma vez eu ganhei uma bola de capotão novinha do meu pai, levei lá, a meninada me botou jogando no ataque, depois me botou me jogando na defesa, depois me botou no gol, depois me botou no barranco vendo o jogo. Só para constar, acontecia comigo isso também. Quem já me viu jogando bola, aí, Domingos, é nóis. E aí? Mas isso me fez ver que a minha vocação não era aquilo. Então eu falei, eu tenho que continuar lendo em casa mesmo. E no dia seguinte foram lá pedir a bola emprestada, eu emprestei. Supondo, já prevendo que eles iam emprestar a bola de novo, eu furei a bola. Peguei uma faca fina e furei a bola e vi que ela se ajustava direitinho, assim, murcha, ela se ajustava direitinho na cabeça, como se fosse um capacete para deitar e ler, sabe, no chão. Entende? Ponto. Vieram pedir a bola, e a bola, falei, a bola furou aqui, aí não tem conserto, tudo, entende? Ou seja, eu tomei minha opção, porque eu vi que para mim conhecer, me tornar escritor, eu tinha que ler bastante.
eu passei a ler bastante. Eu me lembro na biblioteca de Marília, havia um cidadão que era bibliotecário e ele mancava da perna, tinha aquele aparelho na perna, ele mancava da perna. Então eu ia lá de noite, eu chegava às 7 horas da noite, ficava até às 10 quando fechava a biblioteca de Marília. Eu tinha entre meus 10 e 13 anos. E pedia livro de poesia. Ia lá, anotava, pedia 3 ou 4 livros de poesia e folheava, lia ali, né? Até que um dia eu cheguei, ele falou assim, o senhor vai pedir livro de poesia de novo? Eu falei, sim. Ele falou assim, para mim, para evitar que eu fique pegando aqui, pegando ali, o senhor não quer ir pegando por metro? Eu vou dando palma a palma para o senhor, e aí o senhor lê todos os livros e eu não tenho que procurar tanto, que às vezes um está aqui, outro está lá. Eu falei, sim, senhor. E como eu fiquei emocionado, rapaz. Dando palestra, anos depois, acho que uns 20 anos depois, dando palestra para o pessoal de biblioteconomia em Curitiba, um grande congresso de biblioteconomia, e eu lembrei disso. Aí me emociono até agora. Me chega um bilhetinho na mão. Esse foi meu pai. Hoje o nome da Biblioteca de Marília é o nome dele. Que legal. Desculpa. Bom, aliás, eu já ia voltar aqui para o assalto ao banco, mas vou te perguntar já, Domingos, e é comum esse motivo, né? Esse eu sou muito emotivo, faz parte da minha Somos seres da humanos, minha atividade. claro. Não, eu gosto de ser assim. Eu gosto de ser assim. Eu só considero bom mesmo o conto, o romance, a novela, onde eu chego a chorar. Perfeito. Porque se me comove a mim, comoverá o leitor. Comoverá o leitor. Move, nós não somos robôs, né? Exatamente. Uhum. Sim, somos racionais e emocionais, perfeito. Mas eu até, antes de voltar aqui no banco, né, não vamos escapar dessa temática não, mas eu vou te perguntar então, seu pai e tal. Muita gente pergunta, quem é seu herói, quem é sua heroína? Pai, mãe, estão ali, né? E me parece que já é o caso, a tua linguagem verbal e não verbal já nos traduzem isso. Mas e aí, quem são seus heróis aí ao longo da sua vida, Domingos? Deve ter muitos, né? Muitas referências aí que você foi usando para se moldar, se construir. Ao longo da minha vida, meus heróis são meu pai e minha mãe, minha avó Sebastiana, minha avó Paulina e meu nono José ou Giuseppe. Né? Nono, italiano, Pellegrini. De que eu tenho lembranças muito preciosas, entende? E na vida seria o professor Irã Martins Sanches. Né? Em Londrina eu tive 2 heróis também, que foram prefeitos de Londrina, Oscar Novaes e Wilson Moreira, que eu conheci pessoalmente. O Dr. Wilson eu conheci, inclusive, como membro do diretório do MDB, da diretoria do MDB. Nós nos reunimos praticamente toda semana, numa mesa como essa, com várias cadeiras. Entende? E eu aprendi a admirar aquele homem tão rico, um dos homens mais ricos de Londrina, e o seu cinto era um velho cinto muito usado. Entende? Então você vai vendo a qualidade do homem, né? Que ele não se enganava com luxo, não se enganava com nada, com finesses, com nada disso. O que ele gostava é de fazer coisas bem feitas e tomar decisões corretas. Essa grande paixão dele. Então tornou-se um herói para mim. De resto, eu só teria heróis universais. Os meus heróis particulares são esses aí. E os universais? Eu tenho um outro herói particular também aqui de Londrina. O João das Águas, o cidadão que mapeou as águas de Londrina e deixou esse legado de que nós temos muitos córregos nascendo em Londrina, eles devem ser preservados. Eles são patrimônio da cidade, patrimônio do mundo, né? As águas são patrimônio do mundo. Eu lembro quando o João levou a Dalva, minha mulher e eu, para conhecer os córregos, e nos levou ali do lado do antigo rodeio, ali no centro da cidade. Fez a gente abaixar ali. Está ouvindo? Aqui nasce um córrego. Ele vai canalizado até lá no Igapó, onde ele chega todo sujo de receber tantos esgotos. Se fizesse uma fonte aqui, como tem em Roma tantas fontes, as pessoas podiam passar aqui e beber água limpa de graça. Então você vê a qualidade desse homem, né? O legado que ele nos deixou, tanto que agora a prefeitura está mapeando todas as nascentes e sinalizando pelo menos onde tem nascente. Então para mim o João das Águas foi um grande herói. Justamente essa a temática frequente do herói. Ele vai, faz alguma coisa diferente, sai do comum, algo extraordinário e volta e traz algo para seus semelhantes, para o próximo, quer dizer, para uma coletividade. E João das Águas realmente é uma grande figura. E esperamos que tenham vários Joões das Águas aí, Brasil afora, planeta afora, preservando nossa água, que é o recurso mais, aliás, importante que nós temos para a manutenção não só da nossa vida, mas de todos os demais seres. Mas eu não vou poder falar das minhas heroínas, não? Eu tenho mas... medo do tempo passar e eu não consegui falar das minhas heroínas. É pra já, nós temos aqui, a gente combinou antes que ele vai falar das heroínas também, né? A gente fala aqui de heróis e heroínas, ele vai falar disso e depois a gente vai finalizar com a questão do banco aí. Suas heroínas, professor Domingos Pellegrini, olha, por favor. A minha primeira heroína, e por causa dela eu acho que a independência do Brasil não devia ser comemorada no dia 7 de setembro, devia ser comemorada no dia 1º de setembro, ou 2, não sei, uma semana antes, quando ela no Rio de Janeiro, como princesa regente,
como rainha regente, assinou a nossa separação de Portugal, assinou a independência do Brasil. O mensageiro que foi levar isso para Dom Pedro só encontrou Dom Pedro uma semana depois, ali no Riacho do Ipiranga. Dom Pedro disse que arrancou a espada e proclamou a independência, mas essa independência já estava feita por ela. Já estava assinada por ela, uma mulher culta, corajosa, sabe? Muito, muito, muito culta, que trouxe cientistas, artistas para o Brasil, uma pessoa maravilhosa. Eu acho que todas as mulheres deveriam ler sobre a princesa Leopoldina. Mas a princesa determinou a nossa independência, mas foi preciso lutar por ela, principalmente na Bahia, né? E Maria Quitéria era uma mulher que, assim como Joana d'Arc, quis defender o seu país, quis entrar no exército e lutar, mas foi proibida por ser mulher. Ela se fantasiou de homem, se travestiu de homem e foi lutar. E foi percebida logo que no primeiro combate ela foi à frente, ela lutou com destemor, fez prisioneiros, e no segundo combate a mesma coisa, no terceiro combate a mesma coisa. Quando ela foi convidada, tornou-se uma heroína, né? Reconheceram, deixaram ela lutar como mulher, né? A única, foi a primeira mulher do Exército Brasileiro e a única na sua época, né? E quando ela foi convidada a visitar o Palácio do Imperial no Rio de Janeiro, com humildade, ela encontrou Maria Leopoldina, as duas se abraçaram, e as duas heroínas se abraçaram. Encontro de heroínas. Né? Eu acho ela uma pessoa maravilhosa. Mas eu queria falar também de uma outra heroína que eu aprendi, que eu reconheci, lendo biografias quando eu tinha, acho que uns 13 anos. Madame Curie. Madame Curie, a francesa, que descobriu a radioatividade. Descobriu a radioatividade, sim. Por isso ganhou o Prêmio Nobel de reconhecendo o nome. ganhou o Prêmio Nobel de Física, dividindo com o marido, que logo em seguida morreu. Ela continuou pesquisando, descobriu 2 elementos, o polônio, que ela nomeou assim em homenagem à Polônia, sua terra natal, e o urânio. E continuou pesquisando. Criou aparelhos de radioatividade para combater determinadas doenças, foi para as trincheiras da Primeira Guerra Mundial, atender soldados que precisavam de tratamento com seus pioneiros aparelhos de radioatividade. Assim, ela pegou uma carga de radiação tão grande que ela adoeceu, morreu. Ela teve a chamada inanição radiativa, ou coisa que vale. Ela morreu do próprio trabalho, entende? Para mim é uma grande heroína. Salvo engano, tem um filme sobre a vida dela? Tem. É uma pessoa maravilhosa. E eu queria dedicar também, foi lembrar de uma heroína chamada Wilma Rudolph. Wilma Rudolph era uma menina que até os 6 anos ela teve escarlatina, sarampo, bronquite e cachumba. Quando aos 6 anos achava-se que ela estava bem, né, ela pegou poliomielite, ficou com a perna esquerda travada. Os médicos acharam que ela nunca mais iria andar e condenaram-na a usar um suporte. Seria não é uma prótese, é um suporte para a perna, aquele amarrado ali na perna, né? Mas a mãe dela não se conformou. A mãe dela passou a fazer massagem na perna dela 4 vezes por dia. Massagem de 1h30 cada massagem. E, além disso, levava ela 2 vezes por semana a um centro médico 80 quilômetros dali para fazer fisioterapia durante 4 horas, 2 vezes por semana. E voltava com ela. A Wilma, quando tinha 11 anos, a mãe surpreendeu a Wilma jogando basquete com os meninos na rua. Com 12 anos, ela entrou no time do basquete do colégio, com a particularidade que ela não errava uma cesta. E com isso, o time foi campeão estadual. O time dela é de basquete. Né? Um outro técnico de outro time, vendo ela correr no treinamento, viu que ela corria muito bem. Falou, porque você devia entrar na equipe de atletismo dos Estados Unidos. Né? Ela entrou. Correndo mal no começo, mas logo se tornou a melhor corredora dos Estados Unidos, bateu o recorde nacional, foi para as Olimpíadas no revezamento 4x100 e medalha de ouro, na Olimpíada de Melbourne, em 1956. Na Olimpíada de 1960, ela voltou. Ela voltou e participou da 4x100, ouro, 100 metros, ouro, 200 metros, ouro. Ganhou 3 medalhas de ouro numa mesma Olimpíada, a primeira mulher que fez isso, uma das poucas raríssimas até hoje. Entende? Mas a minha heroína não é tanto ela, é a mãe dela, a Blanche, que acreditou na menina, fez aquelas massagens, e a Blanche... Não acreditou na restrição? Não, e o mais interessante, a Vilma era a 21ª de 22 irmãos. A mãe dela arranjava tempo para cuidar dela, cuidando de toda essa criançada, toda essa prole toda. Então, para mim, é uma grande heroína. Né? E também, eu queria lembrar de 2 heroínas que eu acho que fazem por merecer ser lembrada, que é a dona Vanessa da Costa e a dona Sirlene, mães do Wender e do Kelvin, os 2 rapazolas, os 2 meninos, que foram mortos pela Polícia Militar aqui em Londrina, suspeitos
de terem roubado um carro, o carro que eles estavam lavando, que eles pegaram só para ir comprar uma bebida e foram dizimados por esses militares que, ao que tudo indica, fizeram mais uma abordagem errônea e cometeram mais um crime, como tantas centenas são cometidos pela Polícia Militar, enquanto não usarem câmera o tempo todo na farda. Então, essas duas senhoras parece que vão conseguir apressar esse processo para que nós deixemos de ter uma PM que mata e fica impune. Que, aliás, já foi tema nosso aqui em outras oportunidades, né? E aí, o nome dessas senhoras são Vanessa e Sirlene. Vanessa e Sirlene. Perfeito. Olha como que os heróis e as heroínas inspiram por suas histórias, por seus valores, enfim, por seus exemplos, né? E a gente tem visto aqui um exemplo, né, que é o Domingos, baseado em seus próprios exemplos. Olha que interessante. Essa é a ideia nossa aqui, da gente, né, ter essas referências aí e não imitar, mas pegar certas características e adotar, né, que a gente tem visto aqui também com os nossos entrevistandos. Agora, Domingos, só para a gente finalizar aqui com a questão do filme, né, que hoje é o filme, mas no seu livro, a história do assalto em si, você já resumiu um pouquinho para nós, mas alguma história pitoresca, interessante, de quando você foi fazer uma ou mais de uma entrevista ali para produzir a sua obra, que você poderia trazer para a gente? Você falou que foi fazer entrevista até na cadeia, né? Fui entrevistado na cadeia, e eu fiquei muito impressionado quando eu fui entrevistado na cadeia, porque eles pareciam tudo menos bandidos. Sabe, o comportamento deles, entende? Eu já tinha sido repórter policial e tinha entrevistado bandidos. Tu foi repórter policial? Fui, eu trabalhava na Folha de Londrina. Vi os vilões de perto. Não, eu trabalhava na Folha de Londrina e uma vez por semana cada um dos repórteres tinha que fazer o plantão e fazer a cobertura da delegacia. Certo. E lá no livro de registro, ver quem que tinha sido preso, por quê e tudo mais, né? E eu já tinha entrevistado, já tinha visto vários bandidos, vamos dizer assim. Eu tinha notado que os bandidos são, primeiro, fingidos. Como dizia o carcereiro, né? Acho que é Carlos Costa, não assim, aqui só tem inocente, viu? Aqui na cadeia só tem inocente. Assim. Né? Todos dizem que são inocentes. Alguns são mesmo. Tá? Todos dizem que são inocentes. Né? E eles não. Eles não mentiam, eles confessavam. Isso deles confessarem que não tinham pensado num plano de fuga, né? É um apequenamento deles. Eles podiam falar, não, é que não deu certo, é que o nosso chapa que estava com o carro viu toda aquela gente e fugiu e tal. Não, eles confessaram. Tá? Confessaram que o Sebastiãozinho, que é o que deu um tiro na perna do guarda, a hora que ele tirou a arma do guarda, ele deu um tiro na perna do guarda. Eu perguntei, por que você deu um tiro na perna do guarda, Sebastiãozinho? Ele falou assim, é que eu não sei lidar com arma. Ele ia assaltar um banco e não sabia lidar com arma, nunca tinha pegado uma arma na mão. Não é que ele pegou e deu um tiro sem querer. Então, por aí você vê. Né? Eram os assaltantes do tipo Didi dos Trapalhões. Caricatos. Mas e a população, só para a gente fechar, né, vilões, criminosos, etc., fica até fácil a gente, né, enfim, etiquetá-los nesse ponto. Mas essa questão de eles serem heróis ali, porque estava contra uma instituição que simbolizava ali a inflação, né, Domingos? Vem cá, deixa eu te perguntar então. O pessoal, né, que você entrevistou pessoas e tal, alguns que você chegou a entrevistar falaram que, olha, muito legal o que esse pessoal fez, são heróis, enfim, ou não, são bandidos mesmo, ou teve essa ambiguidade ou não? Esse aplauso do povo ali, acho que foi um aplauso de momento, né, e inconsciente, assim, porque o povo ficou o dia inteiro ali e tal, né, e estavam aplaudindo até pela diversão que eles propiciaram, sabe? Aplaudindo pelo espetáculo. E por eles terem tido aquela ideia de sair levando reféns com as cabeças cobertas para não ser identificados, com bonés, com lenços na cabeça e tudo, né? E também, são bom senso, o descontentamento popular com a inflação, né? Mas eu vejo que foi uma coisa muito interessante mesmo, porque as autoridades ficaram de orelha em pé, sabe? Ficaram, opa, que é isso e tal, entende? Talvez se nós estivéssemos precisando de mais manifestações assim, como foi aquelas caminhadas de junho de 23, entende? Uhum. Onde o povo espontaneamente, sem liderança, se levantou para protestar contra uma série de coisas, né? Acho que nós estamos precisando disso hoje, porque eu vejo que os grandes vilões de hoje não são homens, são sistemas. É o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo são os grandes vilões do Brasil, fazendo coisas erradas o tempo todo e perdoando e, vamos dizer assim, apaniguando, passando pano para o outro, sabe? Nós precisamos de uma herança viking mais aqui, sabe? Poderes públicos com honestidade, com
simplicidade, com funcionalidade, né? Sem super salários. Os valores terminando em ADES. Os valores terminando em AD, né? Produtividade, simplicidade, funcionalidade, honestidade. Isso que está faltando nos poderes públicos. E as pessoas estão lendo. E você tem esperança? Eu tenho esperança porque a gente nota que é a lei do pêndulo, né? Tudo quando vai muito para um lado, depois volta para o outro lado. O Antônio Cândido tem o começo do livro Senhora, o livro Literatura e Sociedade. Ele analisa o romance Senhora de José de Alencar. Ele fala que todo o valor humano, tudo, quando você puxa demais para um lado, depois ele vai para o outro lado, vai para o contrário. Mas depois volta e acaba encontrando o rumo do meio, que é o rumo do rio, né? Então, eu acho que nós estamos passando por um tempo... aristotélica. Nós estamos passando por um tempo em que o povo ainda acredita que ficar ausente dos partidos políticos, ficar ausente da vida pública, está certo. E eles que resolvam. Não, o povo precisa participar, como nos países vikings, como na Alemanha, né? Como na França, onde o povo vai para a rua, onde o povo participa, onde o povo vai na associação de pais e mestres, frequenta as reuniões. Você vê que aqui em Londrina, as melhores escolas são aquelas que têm a associação de pais e mestres atuante, enquanto outras têm só para receber dinheiro do MEC. Educação de valores e técnica andando em conjunto. E andando em conjunto. Então, eu entendo que o nosso povo precisa se educar mais, participar mais e defender valores na prática. Isso é a grande falta que nós temos no Brasil. Valores na prática. Pronto. Domingos, muitíssimo obrigado. A pessoa absurdamente culta que a gente teve aqui conosco hoje. Que isso? Enfim, premiado. Um verdadeiro herói, meu herói. Que isso? Olha, é impressionante. Eu fico aqui... Gente, o que eu posso falar? Lógico que a gente tem um trabalho que tem esforço, e o Domingos, mas como você falou, eu me divirto tanto aqui que é muito prazeroso fazer esse trabalho aqui e foi muito legal te receber aqui. Teu fechamento e tua mensagem para quem está ouvindo a gente, Domingos, por favor, muito obrigado, uma alegria, uma satisfação, prazer muito grande tê-lo conosco, uma honra, né, poder estar diante de um homem, um escritor dessa envergadura. Teu fechamento para nós, tua mensagem final, por favor. Bom, antes de tudo eu agradeço a você e louvo a sua visão de fazer esse tipo de tema, que é muito interessante, é muito necessário. Tá? E diria para as pessoas que estão ouvindo, não desistam de ser humano, de ter valores, de lutar por esses valores. Não desistam diante de tanta corrupção, diante de tanto mal feito. Não desistam. Porque se a gente desistir, se os 40% que zelam por valores, que querem ver mudanças, desistirem, nós seremos dominados pela barbárie. O crime organizado já está aí, se ampliando cada vez mais, e daqui a pouco o crime organizado vai se mancomunar com os poderes públicos. Já está havendo prenúncios disso. Então, se nós brincarmos, nós podemos virar esse imenso país, virar uma republiqueta. Então, gente, vamos ficar de olho aberto, vamos participar mais e vamos exigir mais. Com respeito, mas vamos exigir mais. Muito obrigado a todos. Obrigado, Domingos. Mensagem final: não sejamos dominados pelos vilões, nos apeguemos aos nossos valores heróicos, de heróis e heroínas, ou mesmo, como diz Joseph Campbell, né? A gente não precisa fazer o máximo, porque os heróis e heroínas de todos os tempos já foram à nossa frente. O que nós temos que fazer é seguir os passos do herói e da heroína. Ele fala isso logo no começo das entrevistas O Poder do Mito, que está no YouTube. Entrevistas de Joseph Campbell, autor que fala muito de mitologias e da jornada do herói, do monomito, que a gente sempre recomenda aqui no podcast. E você que esteve com a gente aqui com essa figuraça que é o Domingos Pellegrini e suas histórias fantásticas, muito obrigado uma vez mais. Agradecer aqui Dario, Chica, Rudney, Bruno Carraro, todo o pessoal aqui da Tarobá, da Band de Londrina, que nos propicia essa oportunidade de levar essas ideias provocadoras aqui para os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham também na imagem pelo YouTube. Se você gostou, compartilhe aí com algumas pessoas que querem saber de histórias, querem saber de sabedoria, querem saber de valores, querem, enfim, saber como é que é a gente ter uma conversa tão extraordinária com um escritor vencedor de vários temas, um exemplo para todos nós. Não perca os episódios anteriores, já temos aí várias coisas interessantíssimas sobre heróis e vilões que foram ditas até agora, e os próximos também, sou suspeito para falar, mas nosso trabalho aqui sim é muito legal. Aqui Fabrício Almeida Carraro, podcast Heróis e Vilões entre Crimes e Medalhas, hoje aqui com ninguém mais, ninguém menos do que ele, Domingos Pellegrini, meu ídolo. Muito obrigado e nos vemos nas próximas. Até mais!